Gente de Deus, no programa passado aprendemos que se fizermos todas as coisas em nome de Jesus Cristo, dando por meio dele glórias a Deus Pai, o Senhor usará o nosso trabalho como semente que frutificará o novo céu e a nova terra. Este é o nosso programa Minutos de Liderança. Gente de Deus, é um prazer estar aqui com vocês. Esse é um programa muito especial para nós também, porque eu tenho aqui ao meu lado Lisânias Moura, que é o pastor sênior da Igreja Batista do Morumbi e, consequentemente, o meu próprio pastor. Pastor Lisânias, como o senhor enxerga o papel do líder? Tonildo, essa pergunta ela é muito importante. O papel não pode resumir tanto o papel do líder em poucas palavras, mas eu creio que tem duas coisas simples que cada líder que ele precisa praticar. Eu creio que a primeira coisa é que ele precisa encarnar e tornar parte natural da vida dele aquilo que é a visão, a missão e os valores da empresa ou da igreja que ele lidera. Ele tem que ser a pessoa que mais vibra, que mais é entusiasmada com aquilo que a igreja ou a empresa faz. Segunda coisa, ele vai ser aquele que vai encorajar aqueles que estão ao redor dele a experimentar aquilo que ele experimenta. A alegria de ver a visão se concretizando, a missão se concretizando, os valores sendo parte natural da vida dessas pessoas. E muito tem a ver com o encorajamento que o líder traz para a sua equipe e para as pessoas ao redor dele. Muito bom, pastor. Excelente resposta. Segunda pergunta. Qual a importância dos relacionamentos saudáveis para as pessoas que querem crescer no mercado de trabalho? Pergunta desafiadora, Ivanildo, porque a questão é o que é um relacionamento saudável. O relacionamento saudável, eu tenho a impressão que tem a ver com a atitude que eu tenho para com a pessoa com a qual me relacionando desta forma. Eu não preciso ou tenho que viver para agradá-la. E ela também, aquela pessoa com a qual me relaciono, não cobrar de mim uma atitude que eu tenho sempre que fazer o que ela quer. Então, um relacionamento saudável tem a ver com eu tenho limites que eu estabeleço para mim mesmo, eu tenho o compromisso de servir aquela pessoa com a qual estou trabalhando, de tal forma que eu possa dizer não e dizer sim, e esse sim ou não vir afetar o nosso relacionamento. A pessoa entender quando é sim, quando é não, e isso não ser uma coisa que vai brecar aquilo que precisa ser feito. Para mim isso é um relacionamento saudável. Então cada pessoa, cada líder, cada liderado precisa aprender a desenvolver esse tipo de relacionamento, que não é um relacionamento baseado em performance, mas é um relacionamento baseado em apreciação, em admiração e amor, se eu pudesse dizer desta forma. Ok, falando então em competência e senso de cuidado para com as pessoas, como é que nós podemos unir esses dois elementos na nossa atividade enquanto líderes? Também é muito boa pergunta, Ivanildo, porque essas coisas elas devem se complementar. Quando pensamos na competência, claro, como líder, a gente esperamos que cada um daqueles que estão ao nosso redor se desenvolvam. E nós, como líder, precisamos prover o contexto para esse desenvolvimento. Mas competência somente não nos leva a muitos lugares. Talvez vamos chegar em metas alcançadas, mas não queremos só isso. Queremos também a pessoa daquele que está ao nosso redor, por isso cuidado com ela. A preocupação não somente se ela está bem na empresa, mas vai poder perguntar, como é que você está? Como está a sua família? E eu tenho a paciência para ouvir, porque eu posso perguntar para ela, como você está? E mudar de assunto, quando ela começa a falar. Mas é muito importante para o líder, que quer não somente a competência do ser liderado, mas a vida dele, eu poder ter a paciência de ouvir o que ele tem para me contar quando eu pergunto como você está. Isso demonstra cuidado para com a pessoa. Vamos entrar um pouco então agora no universo da igreja, do ministério eclesiástico. Quais as dicas práticas que o senhor daria para os pastores que estão iniciando o seu ministério agora, recentemente? Outra boa pergunta, Ivanildo. Eu posso imaginar que aquele que está começando tem sonhos fabulosos, como eu tinha também quando eu comecei o meu ministério. Mas eu diria duas coisas simples para o início de conversa. Primeiro, não despreze aqueles que são mais velhos do que você, o que eles têm para oferecer. Pergunte para eles
Pergunte para eles como eles começaram o ministério deles. Pergunte para eles quais foram os momentos mais marcantes, quais foram as lições que eles aprenderam. Pergunte para eles coisas que eles gostariam de não repetir no ministério deles. Aprenda com os mais velhos. Segunda coisa, se você é pastor, pastor tem a ver com gente. Tem a ver com menos até de púlpito, menos até de reuniões, menos até de liderança famosa. Mas pastorar tem a ver com gente. Então se preocupe, hein? Com pessoas, de cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas significa também alimentá-las com a palavra de Deus, com boas pregações, com dependência de Deus, mas relacionamento. Todo pastor precisa aprender a relacionar-se com o seu rebanho, saber onde eles estão, saber o que eles precisam, saber como eles estão precisando ser ensinados na palavra de Deus, mas isso tem a ver com o contexto informal. Púlpito apenas não cria pastorado. O que cria pastorado é relacionamento com as ovelhas. Pastor, dentre toda a sua experiência de ministério, de vivência, nesses quase 25 anos de atividade, como líder de ovelhas, liderando pessoas, abençoando vidas, por que é que o senhor acha que o líder precisa desenvolver este lado mais pessoal e cuidador em sua atividade? Eu creio que isso tem a ver com o próprio modelo do Senhor Jesus. Ele tinha um alvo, uma meta, ele iria para a cruz. E nessa caminhada para a cruz, ele tinha como alvo, mas ele não descuidou das pessoas ao redor dele. Por exemplo, ele cuidou da sogra de Pedro, ele curou a sogra de Pedro. Se Jesus curou a sogra de Pedro, é porque ele percebeu no próprio Pedro também uma preocupação. Ele parou para lidar com aquilo que afligia Pedro. Outra coisa, quando ele recebeu aquela unção em forma de perfume de Maria Madalena, ele não precisava daquilo, mas para Maria Madalena era importante tocar no Senhor Jesus. Ele parou e ali ele não somente foi cuidado, mas ele cuidou dela. Era um sonho que ela tinha, eu imagino. Ele parou para dar atenção para ela. Eu posso chegar muito bem nas minhas metas, eu posso chegar muito bem nos meus alvos e até as pessoas me ajudarem a chegar onde eu quero chegar, mas se eu não cuidar delas, elas serão simplesmente uma peça na minha caminhada. E esse não é o modelo que Jesus criou. Jesus não tratou ninguém como peça. Jesus cuidou de pessoas para que junto com ele elas pudessem chegar onde ele gostaria que elas chegassem. Por isso, Ivanildo, esse cuidado que o líder precisa ter, que o pastor precisa ter com a sua própria equipe, reflete aquilo que Jesus fazia com os próprios 12. Por isso eu creio que não dá para ser um pastor ou um líder eficiente sem termos esse cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor. Cuidar delas, seguindo o modelo que o Senhor Jesus nos deu como líder e como pastor. Pastor Lisânias, obrigado porque o senhor veio, o senhor concedeu essa entrevista ao programa Minutos de Liderança e eu tenho certeza que esse momento aqui vai ser muito enriquecedor para muita gente que está nos assistindo. A alegria foi minha, Ivanildo. Fiquei muito feliz de estar aqui, ver como ter esse tempo com vocês e quero aproveitar o momento para convidar você para conhecer a nossa igreja, um lugar onde a gente está aprendendo a cuidar, bem como sermos cuidados. Nós não somos máquinas. Todos nós precisamos desenvolver, com a graça de Deus, este lado pessoal e cuidador em nossas atividades diárias, se quisermos de fato contribuir com Deus na restauração do mundo fraturado. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo programa.